com um padre que ele era beneditino, que veio de São Paulo para cá e começou dando sopão no centro da cidade. E tinha já um OAF lá em São Paulo e ele trouxe o nome OAF, que é a Organização de Auxílio Fraterno, para o Recife, que aí a gente é o OAF do Recife, porque foi esse frei chamado Dom Inácio de Lozama. Iniciou esse trabalho lindo, mas sempre como base ela teve como missão a educação complementar. Então, ela veio pelo viés de, no contraturno escolar, a criança vai para a escola e ela tem um espaço de convivência. Diversão, brincadeiras, o reforço pedagógico e tem também outras atividades que vai complementar o dia dela. Então, ela não fica ociosa dentro da comunidade e aí ela está ocupada. E aí a gente trabalha as questões políticas com aulas de cidadania, aulas de artes marciais, que é o jiu-jitsu. Então, ela tem toda essa gama de atividades, a OAF. O projeto, a gente veio a partir da necessidade que a gente tinha de ter tanto a percussão, que as crianças gostam, e os adolescentes. A gente fez uma caixa de sugestão. E nessa caixa de sugestões, a gente pediu para as crianças colocarem lá o que elas queriam que tivesse na OAF, os adolescentes. E as crianças começaram a colocar que queria jiu-jitsu, que queria percussão, porque na comunidade tem um grupo de percussão chamado Boli-Boli, e nem abarca todo mundo. Então foi a partir do pedido desses adolescentes e das crianças que a gente fez o projeto. E a gente atende crianças em situação de vulnerabilidade social. A gente tem a demanda do Conselho Tutelar, a gente tem a demanda que é espontânea, que vem da comunidade. Então, assim, a gente, como instituição, é procurado pela comunidade e eles matriculam os meninos aqui. Mas nossa maior demanda é a da comunidade, do coque e dos coelhos. Na segunda-feira, a gente tem a oficina de cidadania e percussão. Na terça-feira, a gente tem a tecnologia e o apoio, que é o reforço pedagógico, onde tem matemática e português, onde eles são reforçados, que dá o resultado na escola, né? Eles precisam desse nivelamento, porque a maioria tem uma escolaridade muito baixa, que vai aquém, que eles não conseguem concorrer a uma escola de aplicação, e a gente está tentando nivelar eles para isso. Então, o projeto, basicamente, ele abarca essas atividades: cidadania, tecnologia, jiu-jitsu, percussão e as oficinas que são de nivelamento escolar. A gente aprende muito com isso, porque a gente, além de interagir mais com os outros, tanto fisicamente quanto verbalmente, a gente cria mais afinidade, mas a gente aprende coisas novas, que a gente pode usar para a nossa defesa ou para ensinar os próximos. Aqui eu aprendo tanto quanto ensino. Tipo, na escola, antes da professora dar o assunto, eu já sei um pouco mais sobre o assunto, o que facilita nas provas. Eu não gosto muito de atividade física, né? Mas ultimamente eu estou fazendo e eu percebi que eu gosto disso. Isso é uma coisa para meu corpo movimentar, porque os meus músculos eram muito atrofiados, eu não conseguia mexer direito. Depois que eu aprendi a fazer jiu-jitsu, eu venho aprendendo mais sobre o meu corpo e sobre autodefesa. Eu não pretendo só fazer faculdade de educação física, eu também quero aprender publicidade, é um assunto que me interessa. De 2 em 2 meses, a gente faz as reuniões com os pais e a gente traz temáticas como a violência contra a mulher, como você amar o seu filho, entendeu? Assim, tipo assim, porque a gente vê que há muito conflito, porque o grupo do projeto são adolescentes e às vezes eles conflitam muito com os pais. Então a gente trabalha essa questão de como você vai fazer uma escuta, tenha tempo com seu filho adolescente. Então, assim, a gente trabalha essas problemáticas para incentivar uma mudança de atitude. Arte, informática,
leitura, roda de diálogo, percussão. Eu gosto mais de brincar, porque tipo, a pessoa se diverte, fica brincando, relaxa. Minha mãe, é porque as meninas eram tudo daqui, aí minha mãe escutou falar e me botou. Aí eu gosto daqui. Eu faço arte, pintura, aula de conhecimento, percussão, informática. Eu gosto de percussão e pintura. Porque em percussão eu me identifico mais, porque eu gosto muito de tocar, e em pintura também. Eu quero ser modelo, se não der certo eu quero ser bióloga marinha. Porque já tem o calendário, aí diz qual é o dia que as professoras, que a gente já sabe qual é, que a gente já é acostumada. Porque eu já estou aqui há 6 anos, eu já é acostumada. A gente chega, almoça, descansa, almoça e vai pra sala. Aí fica na sala, e depois trocar de sala. Depois lancha e vai pra casa. A segunda é pintura e flor. Na terça é percussão informática. Na quarta vai trocando. Aí na quarta roda de diálogo, recreação e percussão. Aí na quinta a gente vai pra leitura, a gente senta todo mundo, aí conversa, a gente aprende sobre o conhecimento das coisas. Na hora de conhecimento a gente conhece as coisas que a gente não sabe, faz várias coisas. Na hora de informática a gente aprende como que mexe no computador, os hardwares, os softwares do computador. O objetivo, nós estamos com meninas, né, aqui dos Coelhos, do Coque, bairro do São José. Então as meninas, a gente está trabalhando com eixo de violência, né? E aí, como a gente, dentro do projeto, a gente está atendendo 20 meninas dessa comunidade, né? Quando elas chegam aqui, elas têm um pouco de conhecimento, né, do que a gente está fazendo aqui na casa, né? Na questão da violência, trabalhando com algumas oficinas, né, que faz com que elas façam uma reflexão sobre qual é a identidade, né, que elas têm que ter ao longo da vida, qual é os objetivos, mesmo elas sendo tão pequenas, né? Então, assim, quando elas chegam, a gente faz uma triagem, né? Faz todo um exercício com ela de conhecimento, né? Dessa questão da violência que é vivenciada dentro do bairro, dentro da comunidade em si, né? Para poder a gente fazer essa excisão dela dentro da instituição. E aí a gente começa com as oficinas, né? Seja ela de inclusão digital, né? Seja ela de arte e pintura, e elevação escolar, leitura. Também a gente está trabalhando com a roda de diálogo, né? E com as meninas, a gente trabalha a cidadania, mas de uma forma muito específica, com temas específicos, né, para que elas tenham conhecimento dos seus direitos e deveres num âmbito mais assim, do que está acontecendo, né, quando elas vivenciam essa questão da violência. Eu soube através do Secosme que ia chegar o projeto Som da Cultura. A gente foi pegando já assim, os instrumentos, aí depois veio, aí eu já fiquei sabendo mais sobre o projeto. Anteriormente eu fazia violoncelo e maracatu, agora no momento só estou fazendo só maracatu. Primeiramente acho muito bom a oficina, a gente aprende várias coisas. Quando a gente chega aqui a professora passa o que a gente lê a partitura, ela explica. E depois a gente vai à prática, que é a aula. Eu gosto muito de instrumento, eu gosto muito de música, gosto de tudo que o projeto ensina. Queria ser biólogo, mas eu vi que não dava para mim. Eu acho que música é o meu forte, o melhor é a música mesmo. De manhã eu saio de casa às 7 horas, vou para a escola normalmente. Quando eu largo meio-dia, aí eu vou correndo para vir logo para cá. Aí eu descanso.
e depois venho eu e uma turma. Quando não tinha projeto, eu ficava muito na rua. Eu era um menino de ficar perturbando mesmo, na rua. Aí depois eu vim pra cá, aí eu vi que era uma coisa muito boa, aí eu gostei muito da música, de instrumento, aprendi várias coisas que eu gostei muito. Aí melhorou muito minha vida, depois que eu comecei a tocar. Assim, eu não vou fazer nada, vai ficar triste, né? Sentir falta dos instrumentos, de tocar daquilo que eu gosto de fato. Aula de violino. Aí eu peguei e me interessei. Nos primeiros dias eu não fui bem, mas depois eu vi que tipo, me ajudou muito até em casa. Tipo, mudou assim meu comportamento como. Antigamente eu não ligava para nada, não escutava o que minha família falava. Aí quando eu comecei a fazer parte do projeto, eu vi que ajudou muito no meu comportamento. Tipo, antigamente eu não fazia nada dentro de casa e agora eu faço. Antigamente eu nem gostava de vir, aí meu avô viu que eu estava se esforçando mesmo, aí ele começou a me esforçar para eu vir. De manhã eu vou para a escola, aí de tarde eu venho para cá. De segunda a quinta, na segunda eu faço o maracatu, que também é do projeto do Som da Cultura. Na terça eu faço violino, quarta eu faço capoeira e na quinta também eu faço violino. Antes eu não pensava que eu ia conseguir do ponto que eu tô hoje. Eu achava que era difícil para mim, mas depois que eu vi, não foi difícil. Aí eu tô até agora. Antigamente não tinha essas coisas aqui. Tipo, viram que todo mundo a maioria tava se esforçando. Tipo, se formaram uma família, em todos. Tipo, mudou a vida da maioria do povo que faz comigo. Tipo, a minha também mudou. E eu não sei, de Augusto também mudou, que era igual a minha, aí mudou. Porque eu vi que a pessoa aprende mais e tem mais habilidade dos estudos e do esforço. E meu sonho é ser violista. Então, a gente tem o projeto Sons da Cultura Nordestina, então ele funciona segunda, terça e quinta. Na segunda com as oficinas de percussão, mais voltada para o maracatu. Na terça e na quinta, a orquestra de cordas, que aí eles já aprendem violino, violoncelo e viola. O projeto ele já aconteceu de 2017 para 2018, nessa mesma pegada, que é Sons da Cultura Nordestina, do popular ao erudito. Né? Então a gente resgata essa vivência do erudito, do armorial, né? Vamos dizer assim, do erudito, juntando com esse popular. Então justamente esse diálogo entre esses dois mundos é que faz o projeto. E o nosso principal objetivo é resgatar essa cultura nordestina, que é tão rica e que está se perdendo por aí. Então é realmente esse resgate cultural que a gente busca. A gente inicia as duas, mas eles chegam muitas vezes um pouquinho antes. Eles já chegam todos juntos, porque eles moram aqui próximo, no sítio do Cardoso a maioria, na Mangueira da Torre alguns, e do sítio do Berardo são as comunidades que a gente atende. Então eles chegam quase todos juntos porque se revezam, né? As mães se revezam para trazê-los. Então eles já chegam todos cantando no meio do caminho, a gente já sabe quando eles estão chegando. Então eles chegam, ficam aqui, tem um pequeno momento de convivência até irem para as atividades. Aí o instrutor chama, a gente acompanha e eles vivenciam a oficina. Aí depois eles já acabam a oficina, vão para o lanche e tem esse espaço daqui, como vocês podem ver, que é bem pequenininho, para não dizer o contrário, para eles brincarem, jogar bola, né, se divertirem. Eu estou na coordenação do projeto, eu sou pedagoga. A gente tem uma psicóloga que nos acompanha, o Ana. A gente tem a parte financeira, a parte mais burocrática, com Lidiane. A assistente social, Tereza, que ela conta com a estagiária Larissa. A gente também tem o estagiário de pedagogia, Thales. E os instrutores, que aí é Sidney Tavares, que dá a parte de percussão, e Ana Amélia Reis, que é a parte da orquestra de cordas. E o Ana, além de fazer esse acompanhamento mais psicopedagógico, ela também faz a oficina de formação cidadã, que aí isso ocorre uma vez no mês. A gente tem um sábado no mês, onde a gente tem um ensaio geral, porque os dias eles não batem, né, na semana. Na segunda tem o maracatu, na terça e na quinta a orquestra de cordas. Então eles precisavam de um dia para dialogar e conversar, ensaiar, né, botar as coisas em ordem para poder fazer a apresentação. A gente atende 20 crianças e adolescentes.
E aí é um pouco paritário. Assim, a gente está atualmente quase no meio a meio de crianças e de adolescentes. Teve alguns agora, do ano passado para cá, que passaram do ser criança para o ser adolescente. Então a gente está quase que paritário dentro desses 20. A gente tem reuniões com os familiares e a gente também tem buscado que eles venham para as apresentações dos meninos, né? No Natal a gente conseguiu ter a presença de alguns pais aqui também para ver essas apresentações e a gente está sempre em contato com eles fora das reuniões, via WhatsApp, por telefone, em visitas também. Então Tereza, que é a nossa assistente social, junto com Larissa, tem feito visitas sistemáticas às famílias, né? Elas têm todo um planejamento para isso. Eu moro aqui, sou moradora da comunidade desde que nasci. Então, quando houve a oportunidade de matricular, eu vim ano passado, não conseguia, e esse ano matriculei meu filho. Aí o boca a boca. As mães sempre comentam das inscrições, aí eu coloquei meu filho aqui. Para mim, eu enxergo que o Encena ele não só acolhe as crianças, como também os pais e responsáveis. Tem mensalmente uma reunião onde eles passam para a gente a importância, sobretudo questão de saúde, questão de comportamento, questão de como a gente trata os nossos filhos. Então, para mim, é de extrema importância, sem contar que eles não ficam ociosos, não ficam à tarde sem ter o que fazer de fato, porque geralmente estudam pela manhã e à tarde ficam sem nada para fazer. E aqui está ocupando a mente com coisas produtivas, está fazendo uma aulinha de dança, uma aulinha de artes, e isso, querendo ou não, abre a mente. Como eu sempre participei desses projetos e achei importante para a minha cultura, com certeza eu quero que meu filho cresça da mesma forma que eu cresci. Então, eu acho que eles são muito comprometidos, porque eles não só passam as aulas, como se preocupam também no corpinho deles, como vai ficar, se vai forçar, se não vai, a mente. Então, meu filho, desde que veio para cá, ele em casa, ele tenta fazer os exercícios que ele faz aqui na aula de dança, a aula de artes, ele também chega em casa, mostra, mamãe, cheguei com um desenho para a senhora, ele mostra as coisas que ele faz. Então, ele sente vontade de vir, não é aquela coisa que você vai forçar a criança a participar. É espontâneo, ele querer. Quando vai dando a hora de vir, mamãe, já está na hora, não posso me atrasar. Cria a responsabilidade também deles, de ter o compromisso com o horário, de não chegar atrasado, de não faltar. Então, tudo isso eu acho importante para a vida dele futura, né? Não só agora, como também para o futuro dele. Eu fico triste quando eu vejo algumas crianças que não têm a oportunidade que meu filho tem, de estar pelas ruas, aprendendo coisas que, de fato, não vai somar, digamos assim, na vida deles, né? E que no futuro vai desencadear para uma coisa pior, digamos assim. E pelo menos aqui não, pelo menos aqui ele está aprendendo algo produtivo. Não está nas ruas, assim, que às vezes tem muitas mães que trabalham, que o filho passa o dia todo, às vezes com uma pessoa que toma conta, às vezes fica solto. Então, a maioria das mães trabalham e aí de manhã vai para uma escola e à tarde participa. Então, é muito importante para tirar da marginalidade, para tirar desse processo que a maioria das comunidades de periferia participam, né? A Encena começou em 1998, o entusiasmo de duas jovens, na época eu era jovem, que houve uma soltura de meninos da FEBEM, na cidade do Recife, muito grande, e a gente estudava no centro e nós presenciamos cenas muito feias e achamos, com nossa juventude e energia, que a gente ia salvar todos os meninos, tirar todos os meninos da rua para fazer arte e fazer dança, porque é o nosso métier. Todas as coisas são válidas e importantes, mas nós éramos e somos artistas, e aí a gente teve essa ideia e fomos atrás de parceiros. E de também pessoas que dessem um aporte jurídico. Então nós conquistamos os diretores, os associados da Encena, lá atrás em 98, e fundaram a Encena. Ao longo do tempo a gente foi percebendo que a gente não conseguia tirar todas as crianças da rua, mas que a gente podia trazer, e mudamos o nosso conceito. A rua não pode ser um lugar que nos amedronta, a rua é o lugar que a gente vive. Então a gente começou também esse outro trabalho de valorização da comunidade dos Coelhos, de fazer as crianças começarem a ver a comunidade com as coisas boas. É uma comunidade que tem um campo de futebol, é uma comunidade que tem
blocos de carnaval, uma comunidade que tem padaria, uma comunidade que tem pessoas, artistas, pensantes. Tem coisa ruim? Tem, mas tem muita potencialidade, muito mais do que coisa ruim. O balé clássico era uma coisa que estava muito longe, mas ao mesmo tempo muito perto no encanto. Então a gente começou a acrescentar coisas diferentes nessa dança, nesse movimento do corpo, a valorizar o que a comunidade trazia e que isso é temporal. Teve uma época que a comunidade trazia muito capoeira, teve uma época que a comunidade trazia muito frevo, teve uma época que a comunidade trazia funk. Hoje a comunidade traz passinho. Como é que a gente pega isso, que são sempre movimentos muito fortes e que dá muita coesão às pessoas da comunidade, que termina sendo uma linguagem de todo mundo, e a gente acrescenta, né, sem destruir, mas acrescentando, construindo em cima. O projeto que está sendo em parceria com o Lica chama-se Criação 2. Ele foi uma demanda que aconteceu da comunidade. Por quê? Uma das vitórias da gente, que fez até inclusive a gente pensar em não continuar mais, foi que nessa área a maioria das escolas já tem escola em tempo integral. E foi descendo, começou lá em cima e já está no 6º ano. Então, entre aspas, a gente foi perdendo alunos. Por que entre aspas? Porque a gente teve essa vitória. A gente só ensina não, junto com o Procriança, Casa do Frei Francisco, a gente fez muito barulho para que viesse para essa área daqui da RPA1. A gente aceitou o desafio em 2017, foi aos pouquinhos, foram 10 crianças primeiro, depois 15 crianças, hoje a gente está com mais crianças. A maioria delas é de 4 a 7 anos, ao contrário de antes, que a gente trabalhava a partir dos 8 anos de idade. Daí o nome Cria Ação, porque nós criamos e agimos. A gente não fica só na criação, nem fica só na ação sem pensar. E aí tem muito mais envolvimento das famílias com essas crianças mais novas, e aí a dinâmica mudou. O movimento, ele existe, a mesma dinâmica de valorização, tudo, mas a gente colocou um pouco mais de letramento, de incentivo à leitura e criação de hábitos de autocuidado. Então, o Exército de Salvação está atuando aqui na Torre há mais de 30 anos. Né? O foco desse trabalho é crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social. E esse trabalho também é estendido para as famílias. Então, as comunidades em torno aqui da Torre, né, que são comunidades mais com situações de vulnerabilidade. Né? Então, o projeto ele tenta trabalhar com essas famílias. E, como eu falei, o público-alvo são crianças de 6 a 17 anos e 11 meses. O total que estão participando do Condica são 25, né, mas o perfil das crianças são crianças em situação de risco e vulnerabilidade social que moram justamente aqui em torno do projeto, nessas comunidades, né? Mangueira, Torre, Vila Santa Luzia, Cardoso. Então, o projeto abrange essas crianças que moram nessas áreas. O projeto ele foi dividido em oficinas, né, trabalhar habilidades para as crianças. Então, a gente tem atividades, oficina de dança, teatro, dança contemporânea, a oficina de informática, a oficina de conscientização e a oficina do CLABES, que é um programa mais específico onde a gente trata a questão de trabalhar violências, abuso sexual, né, e enfrentamento a vários tipos de violência, principalmente ao abuso sexual. Aqui na Torre, a gente percebeu que tem muitas ocorrências de situações de violência com crianças, não só violência física, mas essa questão do abuso também, só que muito velado. Mas a gente, nos atendimentos que a gente faz ao longo do tempo, a gente percebeu que isso ocorria. E como é um fato que ocorre muito dentro de casa, fica muito, né, escondido. Mas a gente, ao longo do tempo que o projeto vem trabalhando, a gente viu a necessidade de fortalecer essas crianças justamente dessas questões de abuso, né, para que elas possam cada vez mais ser empoderadas, que elas possam cada vez mais ser conscientes, né, que elas têm direitos, né, de se proteger.
Então, o foco do nosso trabalho, como é preventivo, a gente quis dar continuidade a esse trabalho de prevenção. Dentro desse contexto, a gente quis cada vez mais aprimorar esse trabalho, porque a gente viu que é uma coisa que nunca cessa. Quando a gente pensa que está, né, aí surge algum caso, uma situação. Graças a Deus, nesse projeto não, mas o projeto passado que a gente teve com o Condica, a gente teve 2 casos que a gente identificou de abuso, né? E a gente conseguiu trabalhar, né, e dar andamento ao caso, passou o caso para os órgãos competentes, né, mas graças a esse trabalho, né, de roda de conversa, do uso da metodologia, né, que é uma metodologia bem específica, porque a gente trabalha com as crianças em grupos, meninos e meninas. Fora as visitas domiciliares, né, a gente tem os encontros que a gente estabeleceu. São a cada 2 meses, os encontros com famílias. A gente trabalhou dentro do projeto do Condica o Bons Tratos para a Família, que é outra metodologia que também faz parte da metodologia Claves, mas já voltado mais para a família, para justamente empoderar e trazer para a família essa questão de que elas possam estar cada vez mais conscientes, né, que as crianças podem passar por essas situações. Então, a equipe foi muito boa, graças a Deus. A gente, do começo do projeto, né, do Condica, do início que a gente começou até agora, a gente está com a mesma equipe, né? Então, é uma equipe que consegue trabalhar junto, né, identificar as situações que, se for necessário, né, começa com a psicóloga quando ela atende os meninos individualmente e também quando ela faz trabalho em grupo, né? O projeto Criança Urgente começou em 1989, no Patronato Nacional da Conceição. Esse projeto nasceu da iniciativa, porque tinha muita criança na rua. Naquele tempo quase não se dava muita assistência à criança. E eu me lembro que eu catei as nossas crianças do lixo do Pina. Fui convidando e elas foram, para onde é que vai, irmã Natília? E eu fui conduzindo para o patronato. O maior incentivo das crianças, sabe o que foi? Catar batata doce no quintal. Porque a fome falava muito mais alto do que qualquer coisa. Então, foi interessante, porque a motivação foi muito por esse lado. Mas quando nós iniciamos o projeto, Frei Fernando Cornélio, que era pároco do Pina, da paróquia do Pina, ele me ajudou muito. Chegou a fazer sopa comigo para ajudar as famílias. Por incrível que pareça, esse projeto nasceu com a família. Por isso a gente se preocupa muito com a família das crianças. Depois de 3 meses, por incrível que pareça, as mães mandavam as panelas para levar a sopa e não vinham. Aí nós mudamos de estratégia. Começamos a ajudar as crianças, mas começamos pelas mães. Foi muito interessante o início, porque não tínhamos muita condição, mas como eu falei, o incentivo era juntar essas batatas doces. E ali começamos. Então, nosso projeto visa, primeiro, o incentivo às crianças. A escola. É tanto que só pode ser matriculado conosco quem está estudando. De manhã conosco, de tarde na escola. Não está matriculado, tem que se matricular primeiro para poder vir trabalhar conosco. E o nosso trabalho principal é prevenção. Eu acho que se o governo ajudasse na prevenção, ajudando as crianças e adolescentes, com escola integral de qualidade, não teríamos tanta criança abandonada. As nossas crianças geralmente são filhas de pessoas muito carentes. Famílias, vou dizer muito com clareza, desestruturada. Não porque elas queiram ser desestruturadas, mas porque o sistema empurra. Por isso eu digo, pobre não existe. Existe o empobrecido, aquilo que é forçado a ser pobre. Portanto, nossas crianças têm um apoio muito grande. Os educadores amam esse projeto. Por isso eu fico muito feliz com a equipe que trabalha comigo. De manhã conosco, de tarde na escola. Tem o café, o almoço e as atividades. Várias atividades, inclusive informática, que foi através da informática que eles aprenderam, fizeram um livro, Minha Vida na Comunidade.
há uns 4 anos atrás. É um projeto abençoado, então é preventivo. Nós ajudamos quem está em problema de droga, enviando, indicando, encaminhando. Mas a nossa preocupação maior é com as crianças para ficarem ocupadas, com amor, com dedicação. Eles passam na frente do projeto e dizem, tia, tem vaga. E eu fico preocupada a dizer, dê o nome. Às vezes nem tem vaga, mas depois aparece. Ao todo são 75. 25 o apoio do Condica. Mas o apoio de 75 crianças e 60 famílias. Agora, o Condica nos dá um apoio muito grande, que é apoiando 25 crianças. E as atividades são variadas. Percussão, informática, o futebol, é que eles mais adoram o futebol. Eu acho que vem aqui mais atrás da bola do que atrás do projeto. Aí encontra tudo, encontra o amor aqui dentro. O principal objetivo do projeto é a gente favorecer essas crianças um espaço que garanta a prática esportiva, que o objetivo principal por trás da prática esportiva é o fortalecimento pedagógico, familiar e comunitário. E nesse espaço a gente promove as oficinas de futebol, também a oficina de linguagem, de cidadania e de informática. Também tem atividades para a família, que é o encontro mensal, inclusive elas denominaram o dia do encontro mensal, encontro do Procrio com as famílias. Então, assim, elas que escolheram esse nome, a gente está promovendo também, a gente vai se organizar com elas para fazer uma camisa, porque elas querem vir padronizadas com a camisa. Tem as visitas, né, que a gente faz visita domiciliar, o atendimento que tanto faz individual ou coletivo, dependendo da demanda e da necessidade da família, que a gente faz o acolhimento aqui. Elas passam por todas as oficinas, né? A gente trabalha segunda e quarta, a oficina de linguagem, na sexta, a oficina de informática e na terça e quinta, a oficina de futebol. A cidadania também funciona na linguagem, né? Na segunda e na quarta, e elas passam por todas as oficinas. Os menores na turma A e os maiores na turma B. A gente atende de 7 a 14 anos, então são crianças e adolescentes de ambos os sexos, preferencialmente crianças que estejam em situação de vulnerabilidade pessoal e social, e aí a gente entende essa vulnerabilidade como risco para o trabalho infantil, como risco para violência doméstica e a vulnerabilidade social de estar exposta a isso, né? E aí a gente abriu a inscrição, a gente tem uma dificuldade muito grande com a inscrição. Porque como a gente tem uma procura muito grande, se a gente divulga muito na comunidade, a gente fica aqui, Angélica, com uma fila e a gente não tem vaga para todo mundo. Aí o que é que a gente faz? A gente tem um livro de registro, e aí a gente vai registrando o nome da criança e quando surge a vaga a gente faz o contato com a família. E foi assim que a gente fez para o projeto. O grande desafio é a gente trazer essa família para participar das atividades. Elas vêm bastante, elas participam bastante, mas a gente quer mais. A gente quer que elas compreendam a educação como uma probabilidade de mobilidade social. Que elas entendam que esse espaço aqui é para além de um espaço que o filho venha para o aprendizado apenas do futebol. E aí a gente tem esse desafio mesmo de fazer com que essa família tenha essa compreensão, compreender a educação como direito. A gente tem uma equipe técnica formada por um assistente, eu sou coordenadora do projeto, mas a gente tem um assistente social, a gente tem um psicólogo, tem uma coordenadora pedagógica e tem uma psicopedagoga, que ela faz o dossiê de todas as crianças, ela faz esse acompanhamento. Então, todas as crianças, quando elas chegam para o projeto, elas chegaram agora no mês de setembro, né? O projeto iniciou em setembro. Então, elas já foram avaliadas inicialmente, avaliadas no meio do projeto e avaliadas no final. Aí ela acompanha a questão do desenvolvimento na escrita, na leitura, na questão da matemática, da oralidade. Então, ela faz esse acompanhamento. Juntamente a isso, o assistente social, junto com o psicólogo, já vai acompanhando a família, estimulando a mãe para acompanhar a criança na escola, divulgando esses resultados. Olha, ele precisa mais na escrita, ele precisa da leitura. E, a partir disso, fortalecendo esse vínculo também com a família. Que aí a gente acha muito importante que esse vínculo ele seja mantido. Que essa mãe tenha mais cuidado com esse filho, tenha mais responsabilidade com ele, com a vida escolar e com a vida comunitária dele, para que essa criança ela não saia da comunidade, nem saia da sua família para buscar as ruas. O projeto Promovendo a Cultura de Paz, como o nome já diz, ele tem como objetivo geral estar promovendo, né, uma cultura de harmonia,
entre os participantes, né, e de sentimento de paz. Então, através de atividades lúdicas, de esporte e lazer, de atividades de artesanato, né, de arte e educação, né, a gente tem o objetivo de estar construindo com as crianças, né, o desenvolvimento e o fortalecimento da autoestima dos participantes, estendendo o atendimento aos seus familiares, através de atendimento psicossocial e acompanhamento familiar. São 25 crianças atendidas e acompanhadas, né? E as atividades que estão sendo desenvolvidas hoje são atividades de esporte e lazer, né? E atividade de arte e educação, através de práticas de artesanato, com materiais recicláveis, né? Contribuindo, né? E influenciando as pessoas para que possam estar ressignificando a relação que têm com elas mesmas, com as pessoas e também com o meio em que vivem. A equipe é composta pela coordenação do projeto, né? Estou enquanto coordenadora do projeto, né, pela psicóloga, que faz os atendimentos individuais e atividades laborais também com os alunos através de grupos operacionais, né, com os acompanhados. E temos 2 educadores sociais que desenvolvem as atividades práticas. Para a atividade de esporte e lazer, nossa principal parceria é a Academia da Cidade do Recife, né? Então as atividades de esporte e lazer elas são todas desenvolvidas na academia, o que é muito importante para a comunidade, porque promove, inclusive, a visibilidade do projeto também da Academia da Cidade, né? E o espaço do Pão da Vida também é utilizado para o desenvolvimento das atividades lúdicas. São crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Né, o público contemplado, como o projeto é desenvolvido na comunidade do Coque, o público contemplado é o público morador do Coque. A principal condição para as crianças estarem participando das atividades é elas estarem matriculadas na escola. É importante a gente frisar, né, essa importância das crianças estarem inseridas no sistema educacional formal, regular. A equipe psicossocial atende os familiares tanto na instituição quanto através de visitas domiciliares, né? Elas acontecem, né, com o objetivo de o projeto poder estar conhecendo melhor o contexto sociofamiliar das famílias, né, e poder estar contribuindo com outros encaminhamentos à rede SUS, através de orientações psicossociais, no sentido de estar contribuindo com a organização familiar. A arte-terapia é um processo terapêutico onde a gente utiliza a arte nas suas mais variadas linguagens. Então a gente trabalha com desenho, com pintura, com escultura, com modelagem, um pouco de audiovisual, um pouco de dança, né? A gente sensibiliza esse corpo que está chegando para depois partir para os materiais expressivos. E o objetivo é que a gente possa trabalhar o nosso interno, as nossas demandas internas, né? Então, essa matéria-prima, que é a arte, ela vai nos ajudar a plasmar imagens, símbolos, né? Então, esses símbolos vêm carregados de significados, né? As coisas que a gente até traz no inconsciente, que muitas vezes a gente não tem consciência disso, mas que uma imagem pode trazer. Olha, eu acho que o fazer artístico, né? Então, assim, a arte, ela já é bastante transformadora. Então, só a possibilidade que eles têm, né, de poder manusear com esses materiais é muito transformador na vida deles. Além do que, eles estão tendo a possibilidade de entrar em contato com seus sentimentos, de expressar, de botar para fora, de ressignificar, né? Ele desperta potencialidades. Então, assim, ele traz vários benefícios na autoestima, os vínculos uns com os outros. Então, fortalece, né, o encontro consigo mesmo. Então, nós temos uma manhã com essas oficinas arte-terapêuticas. Eles chegam aqui no grupo, né, Ruas e Praças, aqui na sede. Então, eles tomam banho, eles se alimentam, cuidam um pouco da sua higiene, né, pessoal. E daí, depois eles vêm para essa sala para a gente realizar as oficinas de arte-terapia. Ao término do trabalho, a gente faz um fechamento, né, a gente faz uma reflexão em cima do que fizemos. E depois eles descem para ter uma reunião pedagógica. É sempre um desafio, né? Assim, é sempre um desafio, mas eu aprendo muito com eles.
e qualidade de vida, bem-estar, qualidade de vida, que possa transformar, que não é fácil, né? Mas que é uma sementinha que está ali sendo plantada na vida deles e com certeza pode mudar a vida. O grupo Rose Praça ele surgiu em 87, né, com um projeto, né, que era um projeto chamado Alternativo, que era pela Prefeitura da cidade do Recife, né. Na época o prefeito era Jair Vasconcelos, e esse projeto abrangia Recife e Olinda. Né. E aí um grupo de militantes do Movimento Nacional Menino de Rua começaram a perceber da importância de fazer alguns trabalhos com criança e adolescente que estava, de fato, nos sinais, limpando para-brisa de carro, vendendo picolé, laranja, engraxando sapato. E aí um desses grupos de meninos começaram a não voltar mais para casa. E aí esses educadores ficaram muito preocupados porque os meninos não estavam voltando para casa. Por quê? Então, a melhor pergunta era perguntar aos meninos. Então, alguns tinham muito receio de dizer o porquê, mas, aos poucos, esses educadores foram fazendo esse laço de amizade, de confiança, namoro pedagógico, tudinho, até os meninos confiar, né, no nosso trabalho, né, na rua. Então, o primeiro ponto foi a Rua do Sol, de frente aos Correios, o Cinema São Luís, a Guararapes e a Dantas Barreto, todinha, né? Então, aquele pessoal que estava ali, a gente estava só observando o que a gente chamava pequenos trabalhadores. A partir daí foi que a gente começou a observar que tinha alguns meninos já dormindo na rua. E aí a gente ficou muito preocupado. E nessa conversa com os meninos, começaram a falar que a família, né, já estabelecia um percentual de chegar em casa. Se não chegasse, apanhava. Então, a gente ficou muito preocupado com essa conversa com os meninos e queremos chegar até a família. E, a partir daí, alguns meninos já estavam 1 mês, 2 meses, e para voltar não foi fácil, né? Porque foi se juntando com outros que já estavam mais de 1 ano, 2 anos, e aí foi uma reconstrução desses meninos e meninas para a volta para casa, mas essa volta para casa a gente precisava primeiro conhecer a família. E nessa conversa, eles não davam nenhum endereço. Eles diziam que não tinha família. A partir daí foi que o Rose Praça começou a pensar nos seus objetivos de intensificar o trabalho com os meninos em situação de rua, né, que a gente chamava os meninos de rua. Né, porque aí foi crescentemente, daqui a pouco foi dormindo, não queria mais ir para casa, e a gente observamos que a gente não poderia só atender os meninos e as meninas ou alguns jovens trabalhadores, que a gente chamava jovens trabalhadores, né? E aí a gente percebemos que a gente tinha, de fato, de se organizar para atender os meninos em situação de rua. E aí a gente, dentro do nosso estatuto, a gente colocou meninos em situação de rua e meninos também de vulnerabilidade social e de direito. E aí a gente atende os dois públicos, né? A gente sempre pensando no Rose Praça, que a gente tinha de levar algo que fosse do interesse dos meninos, né? Então a gente levava algumas atividades, mas também a gente perguntava a eles o que é que eles gostariam de fazer. Porque às vezes a gente se organiza e leva o nosso planejamento, mas a gente não conversou com os meninos. Então pode ser que eu quero levar a capoeira, o menino quer grafite, né? E se eu não sei, eu tenho de arrumar alguém que faça esse grafite com o desejo que os meninos estão querendo aprender. E aí a gente começou a trabalhar, de fato, só com as questões mais, que a gente chama as questões lúdicas, para chegar mais perto dos meninos, porque os meninos não querem muito a conversa, os meninos querem muito mais chegar mais perto, abraço, jogos, brincadeiras, cantar. Então a gente observamos isso e a gente disse, não, a gente vai para a rua, né? E aí a gente tinha de ir sempre com 2 ou 3 educadores, porque o universo e o mundo da rua, ele é muito constante, né? Ele está bem, daqui a pouco ele está uma loucura, então tem que ter educador que tenha essa sensibilidade de estar observando também o seu redor, o que é que pode acontecer. Então, a partir daí foi que a gente começou a dar muita atenção à fala e à escuta dos meninos sobre as atividades que o menino quer fazer, nesse sentido. Então, isso, para o Rose Praça, é muito importante, é escutar os meninos, é saber, de fato, o que é que eles querem. Até porque a gente podemos sensibilizar e até cobrar um pouco dessa responsabilidade. O nome do projeto tem Vida nas Ruas, né? Então, a gente já vem há muito tempo conversando e debatendo
porque tem vida nas ruas. E a gente precisa perguntar aos meninos e também buscar, né, dentro do nosso trabalho do Ruas e Praça, quais são os encaminhamentos para essas vidas. Né? Não dá para a gente trabalhar já depois da morte. Né? Então, não volta mais à vida. Então, a gente entende. E aí, com Condica, né, 90, 92, por aí, a gente sempre fomos contemplados com Condica, com meninos e meninas em situação de rua. E esse projeto agora é um projeto que está dando um grande suporte de 25 meninos e meninas, né, para ser atendido. A gente atende muito mais do que isso, né, que a gente tem outro projeto que já atende os meninos, né, e não tem uma quantidade de meninos para a gente atender, mas no Condica, né, é 25 meninos e falta 2 meses para terminar, e eu quero dizer a você que os meninos que estão, de fato, nesse projeto, 50% está participando e está realmente tendo alguns avanços. Não é? E esses avanços é você cuidar dessa vida, fazer que ele pense na vida, que ele comece a falar da sua família, volta para casa, eu quero fazer um curso, eu quero isso, quero aquilo. E aí, para a gente está sendo muito importante esse financiamento do Condica. Desde o ano passado que a gente vem focando, né, junto com os meninos, perguntando de fato para eles, né, porque a gente observa tanto na rua, tanto aqui dentro, aqui na frente, o uso constante de droga. Né? Não é só a cola, mas tem outra, mas a cola está no dia a dia da vida deles. Né? Então, para a gente, foi muito importante a gente estar organizando algumas oficinas, né, de discussões de fato, né, da saúde pessoal, que a gente chama saúde pessoal, o cuidado da saúde pessoal. Né? Então, para a gente foi muito rico. Né? Houve oficina sobre a questão do uso abusivo de drogas, né? As causas e as consequências, né? Foi muito importante. A gente contamos com a parceria do consultório na rua e o consultório de rua, né? Foi muito importante, até porque eles conhecem também o pessoal vão lá na rua, e foi impressionante aqui, né? Ele está até embaixo, né? Um dos meninos começou a fazer uma trajetória, como ele entrou e como hoje ele está sabendo como reduzir um pouco sobre isso. Né? Tem que beber água. Então, os meninos não procuravam muito aqui para tomar banho, para escovar a boca. Né? Exigir que tem que ter uma toalha própria, não é? Que é isso que é muito importante. Então, a partir dessas oficinas, começa a conscientizar os meninos de entender que eles têm direitos e têm deveres. Né? Teve um momento que a gente não tinha nem creme, nem shampoo, né? Essas coisas todas, e os meninos e as meninas, que antes era as meninas que pediam creme, condicionador, shampoo, essa coisa toda, e todos os meninos e as meninas hoje, se não tiver isso, é uma briga. Né? Então, eu acho que isso é um trabalho de sensibilização e mostrar que é deles, eles têm direito, né? E eles podem. Né? Então, isso é muito rico. Né? Então, os meninos, quando vêm, a primeira coisa é tomar banho. Então, isso faz parte agora, né, desse projeto, né, do Ruas e Praça, há 3 a 4 anos atrás, da gente intensificar de fato a importância dessa saúde pessoal, cortar as unhas. A gente já tem um grupo, né, de família, né, antes do projeto Condica, então continua, né, a gente não vai mudar todo o sistema. A gente tem aqui visitas periódicas, né, na casa dos meninos. A gente tem a reunião semanal e a gente tem a cada 3 meses um encontro de formação. A partir delas, o que elas querem discutir e buscar informação nesse sentido. Com os meninos em situação de rua, não é tão fácil, né, essas famílias chegar até as nossas reuniões. Sempre tem uma coisa ou outra, tem os irmãos que têm que tomar conta, muitas vezes não está em casa. Então, esse projeto agora, a gente tiver muita dificuldade com a família dos meninos, não é? Muita dificuldade. Fomos na casa, encontramos, conversamos, né? E aí trazer ela para a reunião, isso ainda é não chamo de empecilho, mas ainda não está realmente na viabilidade delas de sair de casa para vir para uma reunião, que ela acha que é perca de tempo, né? Claro que ela podia até vir se a gente dissesse que tinha algo a mais, né, que é a tal da cesta básica, que a gente não trabalha com isso, a gente trabalha na sensibilização. Estamos trabalhando com seu filho e você tem que dar essa parte também de responsabilidade. Então, alguns meninos, de fato, do projeto Condica, a gente conseguimos encontrar a família em casa e conversamos tudinho, mas
essa vinda para a reunião e a gente até negociamos de fazer no Coque ou em Santa Amaro ou mais próximo, onde tem, né, uma quantidade de famílias que moram mais perto, né? Mas nisso a gente conseguimos a adesão de todas, né? Aí é uma conquista. Pronto, a Turma do FLAU inicia em 1982, inicialmente com 12 crianças que engraxavam sapatos, né, que é a profissão de engraxado, que é uma profissão muito comum por aqui, e a Brasília Teimosa estava também, né, com poucos anos de permanência, né, então a irmã Aurieta, junto com os jovens do grupo Mais Um, eram grupos de jovens formados da Igreja Católica, influência do Padre Jaime, Padre Tony, Padre Roberto, que foram 3 padres missionários americanos que estiveram aqui e vieram fundar uma comunidade católica e acabaram adentrando na luta política, social, cultural da Brasília Teimosa. E a irmã Aurieta veio para cá em 74 para fundar também uma comunidade católica. Então, né, nessas circunstâncias, viram de perto um pouco a situação da comunidade, né, pesqueira, de ocupação pesqueira, né, de trabalhadores e trabalhadeiras, advindo do êxodo rural, certo? Da situação daquela seca também em 1970 e tudo. Então viram isso na Brasília Teimosa, essa problemática, e a irmã teve a ideia de juntar os meninos para fazer um grupo de engraxates, e aí veio a ideia de vender o FLAU, que é o suco congelado no saco, né, o suco colocado no saco congelado, que alguns lugares chamam de dindim, chamam de dudu, e aqui na comunidade era chamado de FLAU. Então se fazia o FLAU aqui numa frise, não era nesse espaço ainda, lá na Colônia Z1, numa sala improvisada. Se fazia de batata, até picolé de batata doce, e se fazia o FLAU e se vendia em bacias na praia do Buraco da Véia. Então, olha lá a turminha vendendo FLAU, é a turma que vende FLAU, olha a turma do FLAU. Né? E esse nome acompanhou a gente. Hoje somos o Centro Educacional, né, Centro Educacional Turma do FLAU. Certo? Já tivemos o nome de profissionalizante também na nossa sigla, porque tivemos parcerias com o Senai há muitos anos atrás e com outras organizações. Infelizmente essas parcerias não existem mais, mas inicialmente o apoio principal desse projeto veio a partir de uma amizade com uma pessoa chamada Rodolfo. As crianças vêm para cá para fazer o reforço, informática, danças populares, lazer, capoeira, a catequese, certo? A percussão, a música. A gente também tem uma turma de violão, certo? De iniciação para violão, né? As atividades funcionam no contraturno, né? As crianças vêm para cá que estudam à tarde. Estão aqui pela manhã a partir das 8 e as crianças que estudam pela manhã estão aqui à tarde a partir das 12h30. Certo? Então a ideia é trabalhar a questão da cultura popular, a questão pedagógica e também a questão do dinamismo, do senso crítico, da consciência política, certo? E da formação realmente de opinião de protagonista mesmo desse bairro da Brasília Teimosa. Tá, inclusive na nossa missão a gente atende dos mais pobres aos mais pobres. A proposta da gente é atender mesmo as crianças carentes, certo? Mesmo somos uma organização de organização católica, mas já atendemos mais de 20% de protestantes, de pessoas crianças e adolescentes que são de outra religião ou não têm religião, certo? Então é exatamente isso, assim, é mais ou menos isso que a gente vem fazendo. E o perfil realmente é aquela criança que quer, né, que pede aos pais para vir. A gente só faz a visita quando a gente também é visitado, quando alguém chega e pede, sabe da história do FLAU, né, enfim, se interessa, se a mãe ou o pai se interessa, quer que o filho participe, então aí, a partir daí é que a gente, né, se organiza para fazer uma visita, para ver se a pessoa realmente quer, realmente precisa, né, dessas atividades que a gente oferece aqui. O projeto Resgatando a Esperança na Força da Vida, né, é mais um braço que fortalece essas atividades aqui da Turma do FLAU. Cada mês ele funciona de 15, o mês funciona de 15 a 15, então cada mês tá ligado a um tema, né? Esse mês tem o tema de brincadeira é coisa séria, e a questão também
já dialogando com a campanha da fraternidade, que é o Ver, Sentir Compaixão e Cuidar, que é uma campanha que é lançada todo ano também pela igreja. A gente aproveitou, pegou esse tema e acoplou também a liberdade, a justiça, né, que tem sido um tema muito forte nesse país. Então a dança e a música têm tido na sua metodologia textos, informações, músicas que, além de ter a ver com a vida das crianças, tem a ver com essa situação que o país está passando e com a proposta deles construírem um projeto de vida. Está dentro da nossa dinâmica, essas rodas de diálogo, eles também trazem informações, né, advinda das vilas, das famílias, da maneira como vive, das ruas, melhor dizendo, né, do que acontece realmente na rua, para a gente, né, fazer uma alusão, pegar a vivência deles e colocar para eles a nossa proposta do que é melhor, do que pode ser melhor, qual maneira a gente pode mudar, mesmo sendo eles um produto do meio, né, da situação. A gente, a partir da dança, da percussão, da música, dos textos das músicas, a gente tem trabalhado também essa questão do texto, da informação, do que a música traz, né? Do que a música, do que a dança traz, não só a expressão corporal, mas o porquê dessa expressão, de onde veio essa identidade, que identidade é essa, quem somos nós, quer somos negros, quer somos índios, quer somos mestiços, o que é isso, que identidade é essa? Né? Eu tinha 3 primas que já participavam por aqui pelo FLAU. Aí elas saíram, aí minha avó pegou e me trouxe pra cá. Eu faço a oficina do reforço, também da dança, quando tem vez que eu vou pra dança, pra parte daqui do lado. E de Enedino, a de percussão e de capoeira. Eu gosto da aula de reforço, a de dança e a de percussão. Eu faço maracatu, capoeira e reforço. Eu tinha 2 primos que eram daqui. Aí eu fui, aí minha avó estava pensando em me botar, aí eu não queria. Aí passou uns tempos, aí minha mãe botou, aí eu entrei. Porque toda vez que tem alguma apresentação, eu se apresento. Pai nosso que estás, nos que amam a verdade, fazei o reino que é teu, Senhor, esteja sempre em nossos corações. O amor que teu Filho nos deixou, o amor as pessoas que colaboram com essa casa, do Pai, do Espírito Santo.